Olá, meu nome é Carla, tenho 22 anos, sou estudante de Ciências Biológicas. Meu nome é Vitor Veriano, tenho 28 anos, sou estudante do curso de Administração. Meu nome é Rosana Xavier, tenho 21 anos, sou auxiliar administrativo. Olá pessoal, muito prazer, tenho 23 anos, sou Iago Lorena, músico. Oi, eu sou Hanna, eu sou militante da Juventude Vamos à Luta, da CST, do PSOL, sou militante feminista, sou estudante da UFMG. Estou participando da Opinião 10. E estou participando do Opinião 10. Estou participando da Opinião 10. Esse foi o projeto maravilhoso do meu querido amigo Roju, Opinião 10. Estou participando da Opinião 10. O tema que eu escolhi pra gente conversar hoje no Opinião 10 é sobre feminismo. Ah, ótimo, muito bom. Besta! Achei que ia ser um tempo. Polêmicozão. Não, feminismo é bem polêmico. Bom, o feminismo pra mim ele é um movimento que luta pelos direitos igualitários entre homens e mulheres. Esse pra mim é o conceito de feminismo. O que eu acredito com relação ao conceito de feminismo é um movimento que busca igualdade em relação aos valores da mulher na sociedade. Embora o movimento, por si só, eu vejo que ele esteja deturpado. O feminismo ele é um movimento feito por mulheres para atingir outras mulheres, né? Para a gente se unir e lutar contra o machismo de todos os dias aí. O direito, né? As mulheres querem o direito pelas coisas, pela igualdade, não somente pela igualdade, mas pelo reconhecimento. Eu acho que é isso. Então, para mim, o feminismo ele é a luta mesmo das mulheres, em que os homens também podem participar. É uma luta por igualdade, uma luta contra a violência, uma luta contra a exploração desigual. Na verdade, para mim, o feminismo é inclusive a construção de uma outra sociedade em que nem homens nem mulheres sejam explorados, né? Mas que, obviamente, dentro do capitalismo isso se dá de maneira bem mais violenta, digamos assim. Eu acho que o meu primeiro contato com as ideias feministas foi através da internet, quando eu tive o acesso à internet. E assim, já tinham ideias que eu não concordei, sempre foram machistas e tal. E às vezes eu não sabia aonde ou o que recorrer para poder lutar contra isso, poder pensar que aquilo estava errado. E foi através da internet, curtindo páginas que eu acho super bacana, que empoderam as mulheres sobre o feminismo, que eu tive mais esse acesso a essas ideias. Vi que tem pessoas que pensam igual, pessoas que fazem por onde, que lutam por aquilo, né? Os primeiros conceitos de feminismo na minha vida foram disseminados pela televisão, na realidade com manifestações em prol desses movimentos, mas na maioria das vezes polêmicos, que trazem consigo opiniões que muitas vezes uma parte da sociedade não concorda. Porque na minha casa nunca teve essa coisa de divisão assim, de gênero, tipo, minha mãe fica em casa arrumando e meu pai vai pra trabalhar. Nunca teve isso. Geralmente é o contrário. Meu pai cuidava da gente quando a gente era criança e a minha mãe que trabalhava. Quando eu fui pra escola e eu vi que era o contrário, gente, mas não é assim que acontece, não é o pai que fica em casa cuidando dos filhos. Meu pai geralmente trabalhava à noite, então durante o dia era ele que cuidava da gente. Fazia tudo, arrumava a casa, dava comida, essas coisas. Esses ideais feministas foi tipo, crescendo comigo, assim. Eu só não me afirmava feminista, porque tinha aquele preconceito em dizer assim, nossa, eu sou feminista e tal. Eu fui agregando, lógico, a gente conhece pessoas e me agrega os conhecimentos. Mas assim, eu acho que eu sempre fui, só não sabia. Eu, como jovem, eu vivo a partir de um momento para cá. Eu vejo mulheres com mais atitudes, mulheres nas universidades, reitoras, advogadas, na minha família, minha própria mãe que tem um papel importante dentro de casa, assim. Eu já vivo num mundo assim que as coisas estão diferentes, assim. Então eu não consigo sentir muito esse peso assim, nesse sentido, mas eu acho que dentro disso eu vejo
a igualdade, né? A busca que elas estão procurando. Não, eu acho que na prática, sim, desde que eu era criança mesmo, né? Porque minha mãe me criou sozinha, criou a minha irmã sozinha. Nem meu pai, na época, nem meu padrasto também ajudavam. E ela teve que cuidar de 2 filhas, teve que sustentar uma casa sozinha. Então, quer dizer, foi uma grande batalha da minha mãe sozinha, né? Contra toda a sociedade aí que explorava ela, contra todo preconceito também, porque ela foi mãe muito jovem, né? Com a teoria feminista mesmo já foi um pouco mais adiante, assim, quando eu já era adolescente, comecei a ter algum contato com movimentos feministas, só que ainda não era tão forte como é o movimento hoje, né? Então existia ainda muitos mitos e tal, e aí que eu comecei a estudar um pouco mais o feminismo. Eu acho assim que o feminismo ele não é recente, né? A gente já tem aí desde muito tempo atrás mulheres que já vêm lutando pela causa, vêm buscando seu papel, né, igualitário na sociedade. E antigamente era muito mais difícil, mas eu acho que agora ele está ficando mais conhecido, está ficando mais forte. Eu acho que através mesmo da internet, igual eu falei, o pessoal vem se reunindo mais, estão se unindo mais pela causa. Eu acho assim que sempre existiu, só que agora ele está ficando mais divulgado, mais conhecido. Eu acredito que o movimento feminista seja algo bastante antigo, onde as mulheres vêm buscando seus direitos, tanto na vida conjugal, quer seja no trabalho, embora a palavra feminista seja atual. Então a ideia é disseminada há muito mais tempo, embora a palavra esteja mais frequentemente utilizada nos dias de hoje. Hoje em dia a gente tem mais visibilidade, a gente nota mais o feminismo, a gente nota mais as mulheres se empoderando, mas eu acho que já vem bem muito antigamente, assim. Sempre teve aquela mulher que estava ali lutando pelos seus direitos e pelos nossos também, né, de todas. O termo de existência da humanidade é novo, né? Acho que não tem, assim, 100 anos, né? Que as mulheres começaram nessa briga por direitos, por igualdade, né, nas situações. Eu acho novo, assim. O movimento feminista mesmo, ele começou, na verdade, há séculos atrás, literalmente, né? Ele começou lá no século XIX com a luta das mulheres trabalhadoras por direitos básicos de menor carga horária de trabalho, pelo direito de se representar. Inclusive, naquela época, no século XIX, as feministas burguesas eram contrárias aos mesmos direitos para as mulheres trabalhadoras. Então, elas queriam mais direitos para as mulheres com propriedade. As mulheres trabalhadoras não entravam nisso. Naquela época, como existia um processo de ascensão, de fortalecimento dos trabalhadores em partidos operários também, devido a um ataque grande da burguesia, do desenvolvimento do imperialismo, as mulheres, as feministas se organizavam junto com os homens pelos direitos mesmo trabalhistas, né? Então, quer dizer, já vem de muito tempo essa batalha, que aí ao longo dos anos, né, sofreu também diversas alterações aí, devido mesmo às questões conjunturais, assim, mas é um movimento muito antigo e realmente de resistência de dezenas, milhares, milhões mesmo de mulheres ao longo de décadas, de séculos. Eu acho assim que a luta dos homens pelo direito, né, da igualdade de gênero, do direito das mulheres, eu acho que ela existe, mas ela ainda é pouca, né? As mulheres estão lutando mais, as mulheres estão correndo mais atrás e assim, eu acho que o feminismo ele tá incomodando um pouco, tá incomodando os homens, porque a gente tá chegando, a gente tá tentando pegar o lugar deles, né, que também pode ser nosso, que nós temos a capacidade de estar lá nos mesmos lugares do que eles. Não são todos os homens, é claro, não tô generalizando, né, tem aqueles também que lutam pela causa, mas eu acho que ainda essa participação é bem pequena. Acredito que a participação do homem nesse movimento feminista se dissemina da mesma forma que outros movimentos. Existem aquelas pessoas que são pró-movimento e tem outras pessoas que são contra. Eu não vejo nada de errado nisso. Na realidade, vão existir pessoas que apoiam e outras que não apoiam, justamente porque isso está na condição humana. Então é normal que certas pessoas sejam a favor de determinado assunto e outras pessoas contra. Eu vejo como uma coisa positiva até certo ponto. Eu acho assim que os homens eles têm que se enxergar machistas, né? Eles já estão inseridos no machismo. O machismo já privilegia eles desde o momento que eles nascem. E eu acho que quando eles se identificam e falam assim, não, beleza, eu vou desconstruir, bacana, acho importante. Eu só meio que problematizo o homem quando ele tenta tomar o papel da mulher, assim, no movimento. Tipo, ele achar que sabe mais de feminismo do que a mulher. Feminismo, ele não é só, assim, a história do feminismo em si. Não é só saber ali o que ele lê nos livros. É bem a vivência que a gente tem mesmo. Isso é uma coisa que eles não vão ter, porque eles não passam pelas coisas que a gente passa.
Eles não se sentem ameaçados quando eles saem às ruas pelos motivos que a gente sente. Eu acho que é uma questão cultural, assim. Por exemplo, meus avós, os meus conterrâneos, as pessoas mais velhas que eu conheço, viveram um momento diferente em relação às mulheres, como os meus pais viveram e como os jovens, meus amigos, estão vivendo agora. Eu acho que hoje, de uns 30 anos pra cá, há uma força maior, assim, eu acho que tem essa questão de ideologia, tá acontecendo, né? De todas as partes, essa evolução, esse querer, é uma coisa que não é forçado, mas acho que é a igualdade de gênero. Eu acho que os lugares estão sendo ocupados por pessoas capacitadas, indiferente de qualquer sexo. Eu acho que a participação dos homens ela é bem-vinda. Eu acho que existe uma construção, na verdade, de que os homens, principalmente algumas vertentes do feminismo, de que os homens são os inimigos. É claro que os homens muitas vezes são agentes da nossa opressão, muitas vezes são agentes da violência contra nós, mas a origem de tudo isso, né, na minha opinião, é a sociedade que é organizada em classes. Quanto mais oprimida, subjugada, humilhada uma mulher estiver, mais fácil vai ser para os grandes empresários aplicarem um ajuste sobre ela, né? Porque uma mulher oprimida, humilhada, ela não vai ocupar uma fábrica, ela não vai fazer greve. Então, quer dizer, tá tudo isso relacionado, e quanto mais gente a gente tiver para somar na luta mesmo contra a violência de gênero, eu acho que é fundamental, assim. Sobre o aborto, eu sou a favor. Eu acho que a mulher sabe do corpo dela, ela sabe se ela quer ter ou não, se ela quer gerar ou não. Eu acho que independente do caso, seja por um descuido, seja por um estupro, que é um caso mais grave, mas eu acho que é a mulher que ela tem a decisão sobre o corpo dela. Não é o Estado, não é a igreja, é ela. Então eu sou a favor. Eu sou a favor da prática da legalização do aborto, não pensando nisso dentro do movimento feminista. Eu acho que isso, na realidade, é um direito da mulher. Está muito menos ligado hoje a movimentos religiosos ou qualquer coisa semelhante. É um direito social. Acho que a gravidez planejada ou a criação planejada rende melhores frutos do que uma gravidez indesejada e malquista. Sou a favor da descriminalização porque o aborto hoje em dia ele é uma questão de saúde pública. Essa lei que criminaliza o aborto, ela é uma lei muito antiga. Ela já não se enquadra na sociedade que a gente tem hoje. As leis elas têm que nos acompanhar, elas têm que acompanhar o movimento da sociedade. Ela não se adequa mais porque as mulheres elas abortam. Acontece, todo mundo sabe que acontece. Como é ilegal, elas buscam outros meios e acabam, às vezes, até perecendo aí nessas clínicas clandestinas. Elas morrem, às vezes elas tomam uns remédios lá, vai saber de onde que veio. As pessoas costumam julgar muito, né? Tipo, ela vai matar uma vida, ela vai tirar uma vida. Tem os pró-vida lá, né, que fala isso e tal. Só que não é assim, a gente não sabe o que aquela mulher está passando, a gente não sabe as condições dela, a gente não sabe o que aquela mulher tem um filho. A gente nem pergunta onde que está o pai da criança, né? Já bota a culpa toda na mulher. O pai também aborta. É aquele cara que fala assim, não estou preparado para ser pai e larga a mulher, ele está abortando aquela criança também. A gente olha só pro lado da mulher, só porque ela gera. E se o Estado garantisse, assim, essa mulher, todo esse atendimento, esse acolhimento, e já que se ela quer realmente abortar, desse todo um amparo para ela, isso reduziria bastante os índices de morte, né, de mulheres que tentam abortar. Eu acho que reduziria também a taxa do aborto, porque se a mulher tá ali desesperada e desamparada, ela vai olhar pelo caminho que é mais fácil para ela, que no caso seria o aborto. Agora, se ela tá ali amparada, se o Estado fala assim com ela, olha, você não tem condições de criar sua criança agora, você não tem condições de criar seu filho, mas a gente vai te ajudar, a gente te ajuda com isso e aquilo. Ela vai ter todo um amparo psicológico, a gente vai conversar e tal. Em muitos dos casos, as mulheres desistem de fazer o aborto, né? Porque elas se veem ali amparadas, não tá mais naquela situação de desespero. Eu sou a favor, sim, do aborto. Eu acho que é uma decisão da mulher, é uma decisão do casal ser contra o aborto, né? Tá ligado? Essas questões religiosas que eu não sou a favor, não sou uma pessoa religiosa, sou um músico. Minha religião é a música. Eu acredito que as pessoas podem fazer o que quiserem, assim. Eu acho que independente do céu e do inferno, assim, depois... É problema de cada um. Tem muitas pessoas que falam, mas legalizar o aborto vai estimular o aborto. Ninguém é favorável ao aborto. A gente não acorda assim, meu Deus, que vontade de fazer um aborto. Muitas mulheres, mesmo as que já não fizeram, na verdade, aborto, já tiveram algum momento da vida em que suspeitou que estava grávida e que aquele momento foi um momento, assim, de loucura para ela, né? Porque
uma gravidez para a mulher, ela tem um peso completamente diferente do que uma gravidez para um homem, né? A gente ainda tem a responsabilidade que é dada pela sociedade de não apenas de criar o filho, de educar essa criança. A maior parte mesmo dos gastos financeiros ficam com a mulher. Existe um peso muito maior em cima da mulher do que para o homem. Então, a possibilidade de uma gravidez, ela tem que ser muito bem pensada. Apesar de que a gente tem o SUS garante alguns anticoncepcionais e tal, mas isso não é realidade ainda para as mulheres mais pobres, assim. Ainda existem algumas comunidades pobres em que existe um acesso muito difícil tanto à política mesmo para evitar uma gravidez quanto ao próprio acesso, né? E hoje no Brasil morrem milhares de mulheres todos os anos devido a abortos mal sucedidos. Todas as classes elas abortam, as ricas abortam, a classe média aborta, as pobres abortam, mas só as pobres, mulheres negras da periferia que morrem, na sua maioria. E uma pesquisa da UNB eu acho que é fundamental para a gente entender esse debate, e traçou o perfil da mulher que aborta hoje no Brasil. A maior parte das mulheres que abortam no Brasil hoje são mulheres casadas, que já têm filhos, religiosas. Claro que tem que haver mais investimentos em política de educação sexual nas escolas, o Estado tem que garantir o acesso a pílulas anticoncepcionais, a camisinhas, mas esse direito é um direito da mulher. Ninguém tem o direito de decidir sobre o meu corpo, eu decido sobre o meu corpo. Cada um entende de si, cada um entende daquilo que é melhor para si. E eu não tenho o direito de definir o que é melhor para uma outra mulher, né? Ela tem o direito sobre o corpo dela e isso tem que ser garantido. Às vezes eu acho que ele tem avançado, mas aí começam a vir essa enxurrada de notícias ruins, igual esse estupro coletivo, aí começa a ficar sendo mais divulgado, tanta coisa ruim acontecendo, tanta mulher ainda sofrendo, né, com o machismo, que aí decepciona. Eu acho que não, que a gente tem muito ainda para avançar e que às vezes parece que a gente tá regredindo. No Brasil, como em qualquer outro país, essa mudança ela é gradual. Essas manifestações buscam acelerar esse processo. Eu acho que as pessoas têm que estar preparadas para a mudança cultural. Então, eu não vejo grandes políticas em torno dessa mudança. Os movimentos sociais em si é que tentam forçar essa mudança, enquanto talvez a sociedade não esteja preparada para a mudança. Se o Brasil que você fala é de acordo com o Estado e com o governo, eu acho que não. Tem sim alguns pequenos avanços, igual teve a lei do feminicídio recentemente, mas acho que não. Agora, se o Brasil é em questão de população e de levante mesmo, eu acho que tem avançado pra caramba. Porque hoje em dia a gente vê meninas de 12 anos, de 13, já com ideais feministas, cara, já se empoderando desde cedo. Se na minha época tivesse isso, cara, onde é que eu não estaria hoje, né? Tipo isso. Sim, a gente viu no último Enem, a redação do Enem foi legal, eu fiz. Eu achei que aquilo lá foi um choque social, assim, eu achei que fez muita gente pensar nos valores, né? Amigos meus, né, que não são muito ligados a isso, não, essa questão, a gente andou conversando sobre isso, levantou pauta, levantou uma reflexão, eu achei nesse sentido, assim, a última coisa que eu tenho de lembrança, né, de uma coisa realmente relevante, foi a redação do Enem do ano passado. Sinceramente, eu acho que muito pouco. Um dos pontos também, né, que a gente sempre debate no feminismo, com todas as vertentes do feminismo, é com relação à representatividade. E aí falam pra nós que é o grande debate de que representatividade importa, e eu acho que importa bastante também. Se limitam a dizer que não, uma mulher chegou ao poder, então o machismo está sendo combatido. Claramente, assim, não vejo isso na prática, isso não é a realidade. A representatividade, ela importa, mas que o programa que essa mulher vai apresentar, ela importa muito mais. E, sinceramente, eu como feminista, como futura mulher trabalhadora, se tiver hoje um homem, tá lá pautando suspensão e auditoria da dívida pública, uma política de gênero nas escolas, legalização do aborto, dentre outras pautas que vão nos beneficiar diretamente, e uma mulher que vai manter o mesmo programa do Temer, da Dilma, pra mim eu definitivamente fico com esse homem. O programa, ele é muito importante, não é apenas ser mulher. Pro machismo, ele ser combatido de fato, existem pautas que são estruturais, assim, né, como por exemplo, questão da igualdade de salários, questão de um combate verdadeiro ao assédio moral, que nas mulheres é muito mais forte. Bom, essas pautas não estão sendo combatidas. E se a gente pega a questão mais ideológica, né, o machismo, enquanto algo que é ensinado desde a infância, né, que o homem, ele pode sair pegando todo mundo, e que isso é estimulado quando, sei lá, tem 3, 4 anos de idade. Ah, quantas que você pegou hoje? Vai estraçalhar corações, esse tipo de coisa, né, que pra mulher é exatamente o contrário. E não existe
existe nenhum tipo de política nas escolas, nas universidades que contrarie essa lógica. Muito pelo contrário, assim, a lógica hoje continua sendo essa e é uma lógica que é estimulada pelo fato de que vários crimes contra mulheres não são combatidos, né? Mas que a gente está realmente pedindo por uma punição exemplar, porque se isso não ocorre, todos os homens se sentem de fato livres para continuarem agredindo, humilhando, tendo relacionamentos abusivos, né? Então, assim, eu acho que a gente avançou muito pouco, mas que a gente também só vai avançar quando as mulheres também forem para as ruas, porque desse governo que está aí eu realmente não espero nada a não ser mais ataques a nós. Eu acho que não é uma imposição de ódio, eu acho que é como eu falei, o feminismo está incomodando porque nós mulheres estamos buscando o nosso direito, buscando o que é nosso por direito, né? Não é mais, a gente não quer tirar os homens de lá, tirar eles dos cargos deles, dos melhores cargos, dos melhores salários, a gente só quer que nós também possamos alcançar isso. A gente quer simplesmente fazer parte dessa competição, entendeu? Ter o mesmo direito. Eu acredito que o feminismo, apesar de ser tratado como antônimo do machismo, o feminismo, ele na realidade acaba se disseminando dessa forma, porque ele tenta oprimir a cultura machista em prol da cultura feminina. E eu acho que todo tipo de cultura que tenta cercear, cortar a outra, eu acho que é um mal. Você valoriza a sua cultura, valoriza o seu movimento, sem desmerecer o movimento do outro, eu acho muito mais válido do que quando você tenta boicotar o movimento do próximo e o direito do próximo. Não, a gente tá aqui para lutar pelos nossos direitos e a gente quer assegurar, na verdade os direitos a gente já tem, né, como ser humano. A gente quer assegurar e quer que eles sejam comprovados no dia a dia. Não é uma supremacia feminina, não tem isso. Isso aí é feminismo, não é feminismo. Tem homens que reclamam e falam, porque eles não estão habituados a ver as mulheres lutando pelas causas delas. O feminismo é a luta pelos direitos iguais. Na verdade, não seria nem iguais, seria mais a questão da equidade, né? Cada ser tem sua necessidade, então a equidade ela vai assegurar os direitos de acordo com a necessidade de cada pessoa. Apesar de eu estar tentando entender aqui, compartilhar o que eu vejo, né, o que eu sinto, eu acho muito exagerado tanto o machismo quanto o feminismo em alguns momentos. Mas as mulheres também, nossa, né, que são milhares de anos, gente, que as mulheres estão sendo tratadas como qualquer coisa, assim. Eu vejo que tem que mudar isso aí de uma maneira generalizada, assim. Eu acho que não pode ir contra isso, não, mas tentar mudar a história, tanto machista quanto a história feminista. Acho que tem que ser uma coisa mais leve. Acho que estou com esperança agora nos próximos seres humanos aí, na juventude. Vamos ver o que vai ser. Nós somos feministas, eu sou feminista, não sou missândrica. E eu acho que algumas feministas que colocam um pouco o debate como se o problema central fosse o homem, assim. Eu não acho que o problema seja o homem, né? Como eu falei, ainda que os homens muitas vezes expressem e sejam agentes também da nossa violência, assim. Mas o feminismo, ele é uma luta por igualdade de homem, entre homens e mulheres, né? Eu, quanto mulher, futura mulher trabalhadora, assim, não quero ser tão explorada quanto um homem é. Eu quero, de fato, o fim da exploração, né? E aí não tem como eu falar de fim da exploração sem falar que não, o homem tem que estar do meu lado, né? A gente tem que estar batalhando junto, é uma luta conjunta. Porque a resposta é meio óbvia, não, a mulher não deve ser submissa ao homem. Nós somos iguais, temos os mesmos direitos, os mesmos valores, eles não são melhores, eles não são mais capazes, e a gente pode fazer o mesmo que eles. Eles não têm que estar abaixo de nós não temos que estar abaixo deles. Na verdade, eu discordo desse posicionamento. Eu acredito que a mulher não tem que ter uma posição de submissão em relação ao homem, muito menos um homem com relação à mulher. E na realidade, defendo que nenhum tipo de submissão é válido. As pessoas, elas têm o direito de se manifestar pela sua forma de ser, na realidade, pelo aquilo que elas carregam, pelos seus valores, pela sua história. A gente não tem que separar as pessoas por gênero, raça, cor, religião ou qualquer coisa do tipo. Não, o feminismo ele dá o direito da mulher decidir por ela mesma. Se ela quer ser submissa ao homem por ela, aí é coisa dela. Que ela quer. Mas eu não concordo, eu não acho que eu deva ser submissa a nenhum homem. E eu não serei. Como eu sou jovem, né?
Eu falo que eu nasci semana passada, tô vendo o mundo a partir de agora. Dentro da minha casa, tem um equilíbrio assim, financeiro, emocional, com os meus pais lá, que é uma coisa assim que eu nunca senti a minha mãe submissa, ou até mesmo meu pai. Até em momentos eu achei que meu pai era mais submisso. Eu vejo a minha família como um exemplo de nova sociedade, assim, de novos ares. A mulher, ela não é submissa, não tem que ser submissa ao homem, e essa é mais uma das construções da nossa sociedade que eu acho que a gente tem que batalhar mesmo pra esclarecer todos os nossos amigos, namorados, enfim, colegas e tal, porque o controle sobre a cor do batom, ou o controle sobre o tamanho da roupa, o decote, esse tipo de coisa, o controle sobre como se dá aquela própria relação é algo que é concreto na nossa realidade e que a gente precisa debater profundamente nas universidades, nas escolas, e precisa ter uma política pública para garantir também que esse tipo de desconstrução não vai se dar apenas com cada um se esforçando, porque é sistêmico, é do país inteiro, é do mundo inteiro. Porque, por exemplo, quando a gente coloca, né, que a mulher, ela tem a responsabilidade, ela tem a obrigação de trabalhar o dia inteiro e de cuidar da casa e de cuidar dos filhos, porque mulher é naturalmente carinhosa, não é. É uma construção da sociedade que coloca a mulher em uma posição de submissão, porque a partir do momento em que ela está lá absolutamente alienada, na verdade, com a concepção de que ela tem que cuidar dos filhos, de que ela tem que cuidar da casa, de que ela tem que cuidar do marido, ela está deixando de fazer outras coisas, e coisas muito relevantes. A mulher, ela precisa fazer parte da política, ela é um agente da política também. E colocar a mulher como absoluta responsável pelas tarefas de casa, dos filhos, do marido, é, na verdade, querer submeter a mulher à política machista que a gente tem hoje na nossa sociedade. Sim, à toa. A gente vê nos noticiários, em algum comentário, em alguma coisa que você posta na internet, que alguém já vem, vai lavar a louça, vai, sei lá, lavar roupa, entendeu? Eles não aceitam que a mulher, ela pode ter aquela opinião, ela tá ali mesmo pra falar o que ela pensa. Pra eles não, a mulher, ela ainda tem que ter essa questão de submissão, entendeu? Ela tem que aceitar calada. A sociedade ainda, ela tá bem agindo dessa forma. Eu não acredito que a sociedade tenha esse tipo de interpretação da mulher. Se a sociedade, ela age dessa forma, ela não age de maneira consciente, entendeu? Isso é uma raiz cultural, mas isso vem mudando de maneira considerável. E, na realidade, a gente tem que aguardar os caminhos, aguardar as coisas acontecerem. As mulheres já se reposicionaram no mercado de trabalho, já mostraram a sua importância, o seu valor. Eu acho que exemplos isolados de violência, esse tipo de coisa, pode ser tratado como um exemplo sexista ou machista, porque na verdade não configura a opinião da sociedade em si. É só você ligar a TV que você vai ver. O cara, ele acha que ele é dono da mulher e que se ela tentar largar ele vai atrás e mata. A gente vê isso todos os dias, porque ele entende que a mulher é uma posse dele, que se ela não for dele, não vai ser de mais ninguém. E isso é um comportamento que a gente vê, geralmente, de homens para mulheres. E geralmente é mesmo pelo fato da mulher ser mulher. Eu acho que é uma coisa que está bem impregnada, assim, na nossa sociedade, assim. É a questão da cultura do estupro mesmo, tá bem impregnado. Eu não sei se é ódio contra as mulheres. Por exemplo, na Arábia, naqueles campos lá, né? O pessoal tem 5, 6 mulheres, tratam as mulheres como querem. Tem alguns países que faziam uma espécie de castração com mulher, pra mulher não sentir prazer, assim, umas coisas assim que eu realmente não entendo. Eu não sei se é questão cultural, eu acredito que seja cultural, mas eu levo para esse lado de achar que a mulher não vale nada. Mas como assim? Eu não nasci nisso, eu não vivo isso. Eu acho isso muito errado, mas quem sou eu para ir contra milhares e milhares de anos de cultura, enfim, mas eu acho que tá tudo muito errado. A construção que a gente tem hoje, o machismo, a misoginia, ele é muito real na nossa vida, com relação à cultura do estupro. Você tem, por exemplo, um artista, sei lá que aquilo é, o Alexandre Frota, que se sente livre para falar em cadeia nacional que ele estuprou uma mulher. Que essa mulher, ela estava desacordada, que não tem problema falar isso. Aquilo que falou Danilo Gentili também, né? Não sei como que ele construiu, como que ele postou no Twitter. É um cara que vê uma mulher desacordada e abusa sexualmente dela, o que ele é? Um gênio. Todas essas ideias, né, são ideias machistas, são ideias misóginas, são ideias sexistas também, né? Inclusive quando se coloca, por exemplo, quando se questiona, né, acho que hoje um pouco menos, mas ainda se questiona, por exemplo, as habilidades da Marta, né, como jogadora, ou então de outras trabalhadoras, enfim,
enfim, diversos ramos que em teoria são ramos dos homens. Inclusive eu estava debatendo com um amigo, que eu estava voltando para casa outro dia de ônibus, e aí passei por uma igreja. E aí o ônibus parou assim do lado da igreja e tava lá várias atividades que tinham durante a semana, se não me engano numa quinta-feira, eu não sei como que eles colocaram, mas era tipo assim, a mulher de Deus. Então assim, várias formas da mulher agradar ao homem e agradar ao mesmo tempo a Deus. São várias maneiras mesmo que se tem hoje de colocar a mulher como um ser inferior, que são ideias machistas, são ideias sexistas, são ideias misóginas. Tudo isso são formas mesmo de garantir um senso comum sobre a mulher enquanto um ser inferior, né? De alimentar mesmo tudo isso. Com certeza, né? Nós temos os mesmos direitos, mas ainda não é o que acontece. A gente ainda vê os homens com melhores cargos, a gente vê essas polêmicas em Hollywood, os atores com papéis principais, os mesmos papéis que as atrizes e ainda recebem mais, entendeu? E a gente tem que continuar, tem que estar aí e lutar mesmo. Mas isso ainda é quase que um tabu. O homem ganha mais, o homem tem o melhor cargo. A gente também estuda, entendeu? A gente também tem capacidade, a gente também corre atrás. Na realidade, eu acredito que concordar que a mulher tem um papel tão importante em todas essas decisões, na realidade, é esconder tudo aquilo que o homem também faz em prol dos mesmos direitos. Então, na realidade, a gente não se deve se ater. Eu acho que a sociedade como um todo briga para conseguir novos direitos, para conseguir evoluções, para ver reposicionamento no mercado de trabalho. Eu acho que valores como educação estão muito mais ligados a movimentos feministas ou movimentos de gênero. Vem sendo muito importante porque a mulher, ela está se descobrindo. Ela está vendo que ela não precisa acatar certas coisas que antes ela acatava. Por exemplo, no quesito profissional, a gente vê muito assédio dentro das empresas. Antigamente a mulher ficava ali, tipo, eu vou recorrer a quem? Às vezes é coisa da minha cabeça, geralmente a gente se culpabiliza muito, né? Tipo, é coisa da minha cabeça. Não deve ser assim. Não, ele não me olha estranho assim, é coisa da minha cabeça. Mas não, acontece, o assédio está muito presente. Agora, com o movimento feminista, ela está entendendo melhor as coisas que acontecem com ela. As coisas que ela via antigamente, que ela se incomodava, que ela achava que era besteira da cabeça dela, não é besteira. Ela está se incomodando porque realmente está acontecendo uma coisa errada. Então agora ela já sabe qual posição que ela toma. Ela já pode falar assim, não, isso está errado, eu vou atrás. Eu vou buscar uma diretoria, eu vou falar o que está acontecendo comigo, olha, está acontecendo isso comigo, eu estou me sentindo incomodada. Então ela está tendo mais voz, né? Precisa avançar mais, mas a gente está avançando. E aí as questões dessas leis agora que vieram, né? A lei do feminicídio é muito importante para a mulher, pelo menos para punir esses casos de violência doméstica. E eu acho que tá fluido. Eu sempre considero o diálogo mais importante, mas a briga também é importante, viu? Esses movimentos feministas aí que teve muita conquista, que abriu muitas portas, sim. Mas eu acho que as coisas têm que mudar, depois tem que ter uma certa leveza. Acho que a partir do momento que você conquista um espaço, eu acho que aí tem que haver uma tolerância, tentar fazer coisas mais amigáveis, mas eu acho que muito importante, sim, eu acho que foi importante. A gente tem hoje dezenas de greves cujas mulheres estavam à frente, né? Inclusive pautando questões que são muito caras para nós, como por exemplo as creches. Em várias universidades federais, por exemplo, as trabalhadoras estão pedindo por creches. Por quê? Porque hoje muitas mulheres deixam de trabalhar, inclusive abandonam seus postos de trabalho porque não tem com quem deixar os filhos. Então, essa pauta, por exemplo, é uma pauta que as mulheres têm tocado bastante. As mulheres cada vez mais elas despertam para a necessidade de se organizar, de ir para luta. Uma frase que sempre falam assim, mas que eu tenho total concordância, sem a mulher não existe revolução. Cada vitória que a gente conquistou até hoje, assim, todas as décadas, séculos passados aí, as mulheres tiveram muita importância.